Então, pessoal, durante esse vídeo a gente vai estar aprendendo a resolver inequações. E em muitos dos casos a gente tem inequações simultâneas. E qual que é a estratégia para a gente responder? Na minha letra A eu tenho o seguinte, eu tenho 5 menor ou igual que 3, x menos 4, menor do que x mais 2. Então eu vou resolver como se fosse duas inequações. Então eu vou dizer que a minha primeira inequação ela vai ser 5 menor ou igual que 3x menos 4. E a minha segunda inequação ela vai ser 3x menos 4 menor do que x mais 2. E a resolução nada mais vai ser do que a interseção dessas duas. Então a gente vai ter o seguinte, para a letra A. Eu tenho, da minha primeira equação, eu tenho 5 menor do que 3x menos 4, e essa aqui é a minha primeira. E a gente agora vai encontrar o valor de x. Então, daqui eu vou ter o seguinte, eu tenho que 5 mais 4 é menor do que 3x, e com isso eu concluo aqui, né, que 3x ele é maior ou igual que 5 mais 4 dá 9, isso implica que x é maior ou igual que 9 dividido por 3 dá 3. Eu só inverti aqui o sinal, tá? Uma vez que eu troquei de lugar, o 3 foi para lá, o 9 veio para cá, então eu preciso inverter o sinal. Ou então você poderia isolar tudo aqui, né? 5 mais 4 dá 9, então ficaria 9 menor ou igual que 3x, aí passa o outro para o outro lado, então 9 dividido por 3 vai dar 3, e eu encontrava que 3 é menor ou igual que x, e que é a mesma coisa que escrever x maior ou igual que 3. Da minha segunda, a gente tem o seguinte, a gente vai ter 3x menos 4 menor do que x mais 2. Então, eu tenho aqui 3x menos 4 menor do que x mais 2. Então, isolando o x aqui, eu tenho 3x, está positivo, passa negativo. Então, menos x menor do que 2 mais 4. 4 está negativo, passou para o outro lado positivo. Então, daqui eu tenho o seguinte, 3x menos x dá 2x, menor do que 2 mais 4, 6. Logo eu encontro que x é menor do que 6 dividido por 2, 3. Então a gente encontrou o seguinte, para a minha letra A gente tem que, da primeira equação, fazendo a representação, então eu tenho que x tem que ser maior ou igual que 3. Então, vou dizer que aqui, por exemplo, está o meu ponto 3, então ele pertence a essa função, então ele é maior ou igual que 3. Da minha segunda, a gente encontrou que x ele tem que ser menor do que 3, então exatamente no ponto 3 está aberto, tem que ser menor do que 3. E a solução, ela vai ser a interseção da primeira equação com essa segunda inequação, certo? E a gente percebe que essa interseção ela é vazia, porque quando x assume valor 3 na segunda inequação, não pertence à solução. Logo, essa interseção aqui não existe e a solução ela vai ser vazia. Na minha letra B. Na minha letra B eu tenho 3x sobre 5 menor ou igual que 5x mais 2 sobre 4 menor ou igual que menos x mais 1 sobre 2. Então, a minha primeira equação é essa daqui, ó. 3x sobre 5 menor ou igual que 5x mais 2 sobre 4. Aqui eu posso resolver claramente por meios e extremos, então eu vou ter 2 vezes 3x vai me dar 6x, então eu tenho 6x menor ou igual 5 vezes 5 dá 25, então eu vou ter 25x. 5 vezes 2, 10, então mais 10. Daqui, resolvendo, eu vou ter 6x menos 25x menor ou igual que 10. 6x menos 25x vai me dar 13x, então eu vou ter menos 13x menor ou igual que 10. Então, eu concluo que x ele é menor ou igual que
10 sobre 13, certo? No entanto, o x está negativo. Para ele ficar positivo, eu tenho que multiplicar aqui por menos 1. E multiplicando por menos 1, eu troco o sinal. Então, x vai ser, em vez de estar menor ou igual, eu coloco maior ou igual que menos 10 sobre 13. Da minha segunda equação, o que eu tenho? Ela vai ser 5x mais 2 sobre 4, então eu vou ter 5x mais 2 sobre 4 menor ou igual que menos x mais 1. Então, menor ou igual que menos x mais 1 sobre 2. Certo? Só reescrevi aqui. Então, a gente pode novamente fazer por meios e extremos. Então, 2 que multiplica 5x mais 2. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, eu vou ter 10x mais 4 menor ou igual que 4 vezes x dá 4x. Então, menos 4x, porque o x está negativo. 4 vezes 1 dá 4. Então, mais 4. Daqui eu tenho o seguinte. O menos 4 está negativo, passa positivo. Então, vou ficar 10x mais 4x menor ou igual que 4. E esse 4 aqui, ele estava positivo, passou para o outro lado negativo. Então, menos 4. Daqui eu vou ter que 14x é menor ou igual a 4 menos 4 dá 0. E eu concluo que x ele é menor ou igual a 0. Então, da primeira equação a gente vai ter o seguinte. A gente tem que x ele tem que ser maior ou igual que menos 10 sobre 13. Então, vou colocar aqui um ponto fechado. E aqui é o menos 10 sobre 13. E x ele tem que ser um valor maior do que isso. Então, se é maior, vai ser para a direita. Da segunda, a gente tem o seguinte. X ele deve ser menor do que zero. Então, a gente sabe que esse número aqui, certamente, ele é um número menor do que zero. Então, zero, vamos colocar que ele representa essa parte aqui. Então, vamos dizer que zero está aqui. Certo? A bolinha também é fechada, porque está menor ou igual. Então, o zero pertence. Então, aqui é o ponto zero. E aqui estão os valores menores ou iguais a zero. Então, a solução ela vai ser a interseção da primeira com a segunda. Então, a primeira e a segunda inequação. Então, a solução, se a gente fazer aqui, ver o que está na interseção, serão os valores que estão aqui, ó, dentro dessa parte, porque é justamente os valores que pertencem tanto à primeira quanto à segunda. Então, aqui eu tenho o menos 10 sobre 13 e eu tenho aqui o ponto zero. E os dois pertencem, por sua vez, à função. Então, a solução dessa equação são os valores de x que pertencem a esse intervalo, ou seja, que estão entre menos 10 sobre 13 e zero. Então, a solução é igual a um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele é menor ou igual que menos 10 sobre 13 e menor ou igual que zero. Ou seja, os valores que estão entre menos 10 sobre 13 e zero.